Você sabe quais são os ingredientes que fazem uma pessoa ser um grande comunicador? Será que existe um lugar perfeito na comunicação? Será que existe uma única forma ou um único conjunto de ingredientes que faça alguém ser um grande comunicador? Olá pessoal, é um prazer receber vocês aqui em mais essa interview e hoje a gente está aqui com a Ana Lúcia Espina, que é uma estrela dentro da Inner, uma consultora super requisitada e responsável pelo tema comunicação aqui na Inner. Prazer te receber, Ana. E o meu, sempre imenso de estar com vocês. Legal, é sempre um prazer estar com você. Ana, e a primeira pergunta que eu queria te fazer Vamos lá. diz respeito à tua opção profissional. Tá. Né? Acho que quase todas as fonoaudiólogas que eu conheço estão preocupadas com a saúde vocal. E esse foi o teu ponto de partida. Mas aí você ampliou seus horizontes e hoje você não é uma profissional só preocupada com a saúde vocal dos seus pacientes. Posso chamar assim, né? Paciente? Pode, são meus pacientes. Você também está preocupada com a capacidade, a competência comunicativa, a capacidade de comunicação dos seus pacientes. Me conta por que você fez essa transição, o que te interessou no mundo da comunicação de uma forma mais ampla, que te fez ampliar esses seus horizontes aí. É tão interessante, Yuri, porque eu olho para trás e eu falo assim, nossa, que coisa boa que a fonoaudiologia me trouxe essa possibilidade da comunicação. Porque talvez, em primeira instância, nem fosse isso realmente que eu esperava encontrar como uma possibilidade da profissão. E aí, só roubando um pouquinho o gancho do que você trouxe, a fonoaudiologia, a área de voz na fonoaudiologia é uma área ainda curta, eu digo, de menos pessoas dentro da grandeza, eu diria, da profissão. Existe a área de linguagem, desenvolvimento de linguagem com a criança, a parte toda das audiometrias, do cuidado das adaptações de aparelhos auditivos, é vasta. Tá. Eu entendi dentro da faculdade que eu queria trabalhar com voz, virou minha paixão. E eu não tinha tanta habilidade para trabalhar com criança, então meu público inerentemente sempre foi adulto. E algumas crianças com disfonia, mas uma porcentagem muito pequena. Mas parece que existe um viés natural, e muitas vezes a gente vai vendo que a natureza nos faz algumas conexões, e por isso que a comunicação me encanta tanto. As pessoas me buscavam para falar assim, e como eu devo me comunicar? E me dê dicas de comunicação. E cada vez que alguém me perguntava isso, eu entrava dentro de um rolo compressor interno. Eu falava, é grande. A comunicação é muito grandiosa. Ela é o jeito da gente entrar em conexão com o outro. É maior que só a fala, né? É muito maior que só a fala. E aí, Yuri, o que aconteceu é que eu tive alguns pacientes com alteração vocal expressiva, pacientes que talvez, por conta da voz, não pudessem mais exercer a profissão dentro de carreiras muito brilhantes, e essas pessoas me colocaram em conexão muito forte com a comunicação, porque eram pessoas na área da comunicação, mas não que eles fossem mentores da comunicação, mas mentores dentro das carreiras da magistratura, das carreiras da promotoria, de carreiras muito brilhantes que usavam da fala. E aí eu comecei a me envolver, e um desses envolvimentos que foi assim uma riqueza para mim foi com o Rogério Sanches, que eu escrevi o livro. O Rogério é um cara incrível na comunicação, e logo que a gente pôde fazer um trabalho com cuidados vocais, e eu conto isso porque ele conta para todo mundo, ele fala, essa é minha fono, porque ele ainda tem uma pequena rouquidão, e então ele adora falar, olha, o problema é dela, né? E a gente faz toda uma brincadeira e tal com isso. Mas o Rogério me chamou para escrever um livro sobre comunicação, e aí eu vi que ali era meu caminho. Também na Unicamp eu tive muitas oportunidades, né? Muitas. E eu pude fazer ali meu mestrado, meu doutorado, depois de ter feito a minha especialização na área de voz. Então, ali eu também tive um mentor incrível, que foi o Dr. Agrício, que além de ser um mentor
na área dos estudos, para mim era um exemplo na comunicação. Então eu sempre me encantei, assim como eu me encanto muito com você, com pessoas que usam da comunicação de uma maneira diferenciada, que querem cuidar da voz, mas aí eu fui percebendo que cuidar da comunicação está muito além de fazer um processo terapêutico. Eu digo que não é terapêutico. Aí eu fui entender o que era. Aí o doutorado me ajudou nisso, porque eu fui entender percepções, né? Como a gente percebe o outro, como o nosso cérebro reage. Então, parece que foi um casamento de situações que foi abrindo um campo para isso. Eu digo que hoje metade da minha vida é no consultório, cuidando das alterações vocais, cuidando de cantores, de dubladores. Campinas é um set de dublagem incrível hoje. Então, aprendo muito com a voz, com pessoas que eventualmente até tem situações muito sérias de câncer de laringe, de ter que renovar todo, criar uma nova habilidade vocal. Hoje em dia, o que a gente chama de disforia de gênero. Então, pessoas que fazem uma transição, né, do gênero e elas querem ter a voz muito com a voz. Claro, então, qual do é gênero esse que elas lugar? escolheram. Então, metade da minha vida está nisso. E metade da minha vida hoje está no mundo corporativo, no qual a Inner é extremamente responsável por isso, né? Toda a nossa equipe aqui. Então, esse mundo corporativo, olhar para como as conexões comunicativas criam os resultados na vida das pessoas. Legal. E me conta uma coisa, dessa tua vasta experiência, né, surgem diversas conclusões com relação aos desafios da comunicação. Sim. Quando você olha para o seu consultório e as interações um a um, ou quando você olha para as salas de treinamento e as interações com as pessoas, o que você julga ou quais você julga que são os maiores desafios hoje na área de comunicação? Eu imagino que cada pessoa tem seu desafio Sim. particular, mas o que você vê acontecer com mais recorrência? Quais são os maiores desafios que as pessoas têm na área de comunicação? Aqueles que querem ser bons comunicadores. Acho que todo mundo quer, né? Todo mundo quer. É incrível. E às vezes a pessoa quer de hoje para amanhã, né? É a situação que mais acontece, né? A pessoa chega e fala assim, não, você deu uma palestra essa semana e me falaram que eu não vou bem na comunicação e eu preciso amanhã tá bem. Cadê minha varinha de condão, né? Porque a comunicação é um processo. Mas pensando em desafio, Yuri, eu acho que o maior desafio que a gente encontra hoje é a habilidade do nosso olhar em avaliar o outro e a pouca habilidade de nos olharmos. Tá. Então, o nosso olhar é muito habilidoso em olhar, julgar. Quem está aqui nos vendo está já tecendo vários comentários falando eles são assim, assim, assado, mas a gente tem pouquíssima habilidade por esse olhar de fora. Fala assim, o que eu crio, o que eu causo. E como é que desenvolve esse olhar? Dando atenção a ele, né? Dando atenção a ele. Então, primeiro ponto, eu acho que assim, ouça algumas críticas e se elas são recorrentes, dê atenção a essas críticas. Eu penso que uma das condições mais interessantes é observar como eventualmente eu tive uma intenção de te dizer algo e a sua resposta não foi correspondente à minha intenção. Então, peraí, acho que a minha expressão está dizendo algo que não está coerente com a minha intenção. Porque se você se sentiu agredido e a minha intenção não era te agredir, talvez eu não tenha esse eixo conectivo. Eu costumo dizer, Yuri, que o ser humano tem muita preocupação na atualidade. Fala assim, nossa, a tecnologia da informação vai roubar tudo, vai pegar, né, toda a necessidade humana. E eu digo que em relação à comunicação, pelo menos que é onde eu coloco o meu olhar, que a gente nem começou ainda a acionar, a baixar nossos aplicativos internos. A gente tem muita possibilidade de desenvolver a comunicação. É incrível o quanto, quando uma pessoa dá um pouco de atenção para a comunicação dela, ela desenvolve habilidades incríveis e a maior parte das pessoas avaliam a comunicação do outro e quando alguém me procura, sempre é assim, o que eu faço para agradar? O que eu faço para controlar o outro? A gente não controla ninguém. Ninguém tem essa habilidade. Né? Se a gente controlasse alguém, a gente controlava pelo menos os nossos medos, nem isso a gente controla com eficácia. É verdade. Então, eu digo que quanto mais a gente conhece da gente,
mais a gente sabe o que a gente precisa melhorar, o que não está legal, e a gente criar novas habilidades. Isso é um processo. Hoje eu vejo o trabalho da comunicação como um processo de autoconhecimento incrível. Então, o que eu sou e como eu me vejo e como o outro me vê. Eu já tive casos, Yuri, de chegar alguém no consultório porque a corporação, né, a organização pediu para que essa pessoa fosse, porque é uma pessoa que tinha uma habilidade técnica muito grande, mas que na comunicação é uma pessoa que tinha uma certa empáfia e tal. E avaliando essa pessoa, perguntando como você acredita que o outro te vê? A primeira condição que essa pessoa diz é assim: eu acredito que as pessoas me veem de uma maneira muito empática, eu sou muito simpático, eu sou muito... Então, a pessoa... Ela tinha uma leitura totalmente distorcida. Porque era a intenção dela, mas isso não está nas expressões. Por quê? Porque um dedinho de imposição já cria reação.